Olá, eu sou Francisco Torma e irei apresentar uma reflexão sobre os 4 pilares da educação propostos por Jacques Delors e como eles dialogam com os desafios que nós, professores, enfrentamos hoje em sala de aula, incluindo um desafio que talvez Delors não pudesse prever em 1996, o excesso de informação e a disputa por narrativas sobre a verdade. Os 4 pilares surgiram em 1996 no relatório da Unesco coordenado por Jacques Delors. A proposta rompe uma visão puramente técnica e conteudista da escola, defendendo uma formação integral do ser humano. Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Mais de 2 décadas depois, o cenário da sala de aula mudou radicalmente. O professor de hoje lida com alunos hiperconectados, turmas diversas, questões de saúde mental e a sensação de que o conteúdo ensinado está distante da vida real. Mas há uma mudança ainda mais profunda e é sobre ela que quero me deter. Em 1996, quando Delors escreveu seu relatório, o desafio era o acesso à informação. Bibliotecas, livros, professores como guardiões do saber. Hoje o problema se inverteu. Informação sobra, pulverizada em redes e IAs. Por isso, aprender a conhecer já não é onde encontro isso, mas de onde vem, quem produziu e com que intenção. O primeiro pilar, aprender a conhecer, não é sobre acumular informação, é sobre desenvolver a capacidade de aprender a aprender. Cabe ao professor sair do papel de transmissor de conteúdo e assumir o papel de mediador, ensinando o aluno a pesquisar, comparar fontes e construir conhecimento com autonomia. Aqui está um ponto central desta reflexão. Ter acesso ao conhecimento não é suficiente. Quando não rastreamos a origem da informação, corremos o risco de tratar opinião como fato e narrativa como verdade absoluta. Diante disso, surge uma competência que talvez devesse integrar o próprio pilar de aprender a conhecer, o letramento midiático e informacional. Trata-se de ensinar o aluno e o próprio professor a se atualizar nisso, a verificar fontes, reconhecer vieses e entender que toda informação carrega um recorte. O segundo pilar, aprender a fazer, trata da capacidade de transformar conhecimento em ação. Mas se o conhecimento de origem já é incerto, transformá-lo em ação exige um passo extra, validar antes de aplicar. Metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos e estudos de caso, ajudam o aluno a testar na prática se aquilo que aprendeu realmente se sustenta. Aprender a fazer, hoje, também significa aplicar o pensamento crítico antes da ação. Não basta agir rápido, é preciso checar se a informação usada como base é sólida. E o erro, nesse processo, não deve ser visto como fracasso, mas como parte natural da validação do conhecimento. Foi a prática que mostrou que aquela verdade não se sustentava. O terceiro pilar, aprender a conviver, é urgente na atualidade. Vivemos tempos de polarização e intolerância, muitas vezes alimentados justamente por narrativas divergentes de verdade. A sala de aula é um espaço privilegiado para praticar a escuta e o diálogo com quem pensa diferente. O excesso de informação que discutimos antes tem uma consequência direta aqui. Quando cada grupo social consome fontes diferentes, cada um constrói sua própria versão da realidade. O resultado é que o diálogo deixa de ser uma busca conjunta por fatos e se torna uma disputa entre narrativas. Educar para a convivência hoje significa ensinar o aluno a discordar sem romper o diálogo, a confrontar ideias sem demonizar quem pensa diferente. O quarto pilar, aprende a ser, trata do desenvolvimento integral da pessoa, autonomia, julgamento e responsabilidade. Hoje isso significa lidar com ansiedade, pressão por desempenho e questões identitárias, muitas vezes construídas também a partir de narrativas externas sobre quem o aluno deveria ser. Se vivemos rodeados de narrativas concorrentes sobre o mundo, isso também afeta como o jovem constrói sua própria identidade, muitas vezes moldadas por algoritmos e bolhas sociais, mais do que por reflexão própria. Aprender a ser, nesse contexto, ganha um sentido adicional, ter critério próprio para construir a sua narrativa pessoal em vez de apenas absorver passivamente discursos prontos. É importante destacar que esses 4 pilares não funcionam isolados. Conhecer sem saber fazer é teoria vazia. Fazer sem saber conviver gera indivíduos competentes, porém isolados, e nada disso se sustenta sem o desenvolvimento pleno do ser. O papel do professor contemporâneo é integrar essas dimensões na prática pedagógica do dia a dia. Diante de tudo isso, o papel do professor se transforma. Ele deixa de ser apenas transmissor de conteúdo para se tornar mediador de sentido. Alguém que ajuda o aluno a verificar, questionar e construir conhecimento com responsabilidade. Concluindo, os 4 pilares de Delors continuam sendo uma bússola valiosa para a docência. Mas diante de um mundo saturado de informação e narrativas concorrentes, esse papel se amplia. Equilibrar conteúdo, prática, convivência e desenvolvimento humano sempre com um olhar crítico sobre a origem do que se ensina e do que se aprende.